Você já conheceu alguém que vive contando a mesma história de sucesso? Talvez essa pessoa tenha ganhado uma competição, recebido um prêmio importante, criado um negócio de sucesso ou alcançado algo extraordinário anos atrás. No começo, a história parece inspiradora, mas, depois de ouvir a mesma conquista várias vezes, uma pergunta começa a surgir na mente. E depois disso, a pessoa continuou crescendo, ou passou o resto da vida vivendo daquela única vitória? A história de hoje fala exatamente sobre isso. É a história de um homem chamado Daniel. Quando Daniel tinha apenas 22 anos, ele realizou algo que parecia impossível. Ele venceu o maior campeonato de atletismo de sua região. Centenas de atletas talentosos participaram da competição. Todos acreditavam que os favoritos levariam o troféu. Mas, contra todas as expectativas, Daniel cruzou a linha de chegada em primeiro lugar. A multidão explodiu em aplausos. Os fotógrafos registraram aquele momento histórico. Sua família chorava de felicidade. E, enquanto segurava o troféu dourado diante de todos, Daniel sentiu algo que nunca havia sentido antes. Ele acreditava que nada poderia pará-lo. Naquela noite, houve festa, abraços e comemorações. Por onde passava, as pessoas repetiam as mesmas palavras. Você é um campeão. Seu futuro será brilhante. Daniel sorria com orgulho. Naquele momento, ele acreditava que aquela conquista era apenas o começo de uma jornada ainda maior. Mas existe um perigo que muitas pessoas não percebem. Às vezes, o sucesso não nos prende por causa do fracasso. Ele nos prende justamente porque foi bom demais. Algumas semanas depois, Daniel percebeu algo curioso. As pessoas adoravam ouvir a história da sua vitória. Sempre que conhecia alguém novo, ele contava como venceu o campeonato. Quando amigos apareciam, ele mostrava fotos da competição. Quando parentes o visitavam, ele exibia o troféu com orgulho. E todos reagiam da mesma forma, com admiração, com respeito, com elogios. Daniel gostava daquela sensação. Sem perceber, pouco a pouco, ele começou a dedicar mais tempo falando sobre sua conquista do que trabalhando para conquistar a próxima. O que parecia apenas orgulho saudável estava se transformando em algo muito mais perigoso. Algo silencioso. Algo que mudaria o rumo da sua vida. O treinador de Daniel percebeu a mudança rapidamente. Certo dia, após um treino, ele o chamou para conversar. Deseja continuar sendo lembrado como campeão? Perguntou. Claro que sim, respondeu Daniel. Então o treinador disse algo que ele jamais esqueceria. Os verdadeiros campeões não são lembrados por uma única vitória. Eles são lembrados porque nunca param de evoluir. Daniel concordou com a cabeça, mas, no fundo, pensava diferente. Por que me esforçar tanto novamente? Dizia para si mesmo. Eu já provei do que sou capaz. Os dias passaram. As semanas se transformaram em meses. E os meses se transformaram em anos. Daniel ainda treinava de vez em quando. Mas já não existia a mesma disciplina. Já não existia a mesma fome de vencer. Ele começou a acordar mais tarde. Passou a evitar os treinos mais difíceis. E, pouco a pouco, deixou de participar das competições importantes. Quando alguém perguntava por que ele não competia mais, a resposta era sempre a mesma. Ele apontava para o troféu e dizia: Eu já conquistei o maior campeonato. As pessoas o elogiavam. E aquele reconhecimento lhe trazia satisfação imediata. O problema é que a satisfação estava ocupando o lugar da ambição. Enquanto isso, outros atletas continuavam trabalhando. Treinavam todos os dias. Aprendiam novas técnicas. Aceitavam desafios. Participavam de competições cada vez maiores. Ano após ano, começaram a quebrar recordes. Alguns conquistaram títulos nacionais. Outros passaram a representar o país em grandes eventos. Daniel observava tudo de longe. No início, acreditava que poderia voltar quando quisesse. Pensava que ainda tinha tempo. Pensava que sua experiência seria suficiente. Mas o tempo não para ninguém. Os anos continuaram passando. Os atletas mais jovens ficaram mais rápidos, mais fortes, mais preparados. E cada retorno parecia mais difícil do que o anterior. Sem perceber, Daniel estava trocando progresso por conforto. Estava trocando possibilidades por lembranças.
Em vez de construir novas conquistas, passou a visitar mentalmente a mesma conquista antiga. A vitória que um dia abriu portas para o futuro estava começando a se transformar em uma prisão invisível. E Daniel ainda não tinha percebido isso. Quando Daniel completou 40 anos, o troféu já havia se tornado a peça mais importante da sua casa. Ele ficava dentro de uma elegante vitrine de vidro, bem no centro da sala. Qualquer visitante que entrasse notava imediatamente. E, de alguma forma, toda a conversa acabava voltando para aquela conquista. Seus amigos conheciam a história. Seus vizinhos conheciam a história. Seus colegas conheciam a história. Até mesmo pessoas que acabavam de conhecê-lo ouviam a mesma narrativa. Mas havia um detalhe que ninguém podia ignorar. Não existiam novas histórias para contar. Não existiam novas conquistas. Não existiam novos desafios superados. Apenas a mesma vitória, repetida inúmeras vezes. Os anos continuaram passando. O cabelo de Daniel começou a ficar grisalho. Sua energia já não era a mesma. Seu corpo envelhecia lentamente. Mas uma coisa permanecia exatamente igual. O troféu, a história, a lembrança, o passado. Certa noite, durante o jantar, sua filha fez uma pergunta simples. Uma pergunta que parecia inocente, mas que carregava um significado profundo. Pai, por que você não compete mais? Daniel sorriu. Porque eu já fui campeão. A resposta parecia suficiente para ele, mas não para sua filha. Ela apenas sorriu educadamente. Por dentro, sentia uma tristeza difícil de explicar. Ela sabia que seu pai ainda tinha potencial para realizar muitas coisas. Mas ele havia parado de acreditar nisso. Os anos seguiram seu curso. E então chegou o dia do aniversário de 70 anos de Daniel. Toda a família se reuniu para celebrar. A casa estava cheia de risadas. As crianças corriam pelos corredores. O ambiente era alegre e cheio de vida. Entre todos os convidados estava Lucas, seu neto de 12 anos. Lucas era curioso, inteligente e tinha o hábito de fazer perguntas que poucos adultos tinham coragem de fazer. Como acontecia em quase todas as reuniões familiares, Daniel retirou o velho troféu da vitrine. O brilho dourado já não era o mesmo. O tempo havia deixado suas marcas. Mas, ao olhar para ele, os olhos de Daniel ainda brilhavam. Ele reuniu todos ao seu redor, respirou fundo e começou a contar a velha história mais uma vez. A história da grande vitória que conquistou aos 22 anos. Todos ouviram em silêncio. Os adultos já conheciam cada detalhe, mas Lucas prestava atenção como se estivesse ouvindo aquilo pela primeira vez. Quando Daniel terminou de falar, o garoto permaneceu pensativo por alguns segundos. Então fez uma pergunta simples. Uma pergunta que mudaria tudo. Vovô, e depois disso? Daniel sorriu. O que você quer dizer? Perguntou. Lucas apontou para o troféu. Quero dizer, o que aconteceu depois dessa vitória? Daniel ficou em silêncio. O garoto continuou. Qual foi o próximo campeonato que você venceu? Por alguns segundos, ninguém falou nada. O ambiente ficou completamente silencioso. Daniel olhou para o troféu. Depois, olhou para o neto e respondeu em voz baixa. Não houve outro. Lucas franziu a testa, confuso. Por quê? Daniel tentou responder, mas nenhuma palavra saiu. Então veio a pergunta que atravessou seu coração como uma flecha. Você parou de treinar? O silêncio ficou ainda mais pesado. Naquele instante, algo mudou dentro dele. Pela primeira vez em muitos anos, Daniel foi obrigado a encarar uma verdade que havia evitado durante décadas. Sua mente começou a revisitar o passado. Ele se lembrou dos conselhos do treinador, das oportunidades que ignorou, dos campeonatos em que nunca se inscreveu, dos desafios que decidiu evitar, das manhãs em que escolheu conforto em vez de disciplina, dos anos que passou contando histórias antigas, quando poderia ter criado histórias novas. Lentamente, seus olhos se encheram de lágrimas, não por causa do troféu, mas por causa de tudo aquilo que nunca aconteceu, de tudo aquilo que poderia ter sido. Naquele momento, Daniel finalmente entendeu. O troféu nunca foi o problema. O problema era ter transformado uma conquista em um ponto final. Ele confundiu sucesso com conclusão. Confundiu vitória com chegada.
Acreditou que uma única conquista seria suficiente para o resto da vida. Enquanto o mundo continuava avançando, ele permaneceu parado, preso ao melhor momento do seu passado. Naquela noite, depois que todos foram embora, Daniel sentou-se sozinho diante da vitrine. Ficou olhando para o troféu durante horas. Então sussurrou para si mesmo: durante anos eu pensei que este troféu provava minha grandeza. Fez uma pausa, respirou fundo e completou: mas, na verdade, ele mostra exatamente onde eu parei de crescer. Na manhã seguinte, Daniel tomou uma decisão inesperada. Ele retirou o troféu da vitrine. Colocou-o cuidadosamente dentro de uma caixa simples. Não porque tivesse vergonha daquela conquista, mas porque não queria mais que ela fosse o centro da sua vida. Pouco depois, chamou Lucas. Quando o garoto chegou, Daniel lhe entregou um caderno. Na primeira página havia uma frase escrita à mão: nunca permita que sua maior conquista se torne sua última conquista. Lucas sorriu. Então Daniel disse: tenha orgulho das suas vitórias. Comemore cada uma delas. Aprenda com elas. Mas nunca fique parado olhando para trás por tanto tempo que esqueça de construir o seu futuro. O garoto guardou aquelas palavras no coração. E, muitos anos depois, ele perceberia que aquela lição era muito mais valiosa do que qualquer troféu. Porque a verdade é simples. Suas vitórias do passado são importantes. Elas mostram do que você é capaz, mas não são lugar para viver. São apenas provas de que você pode conquistar coisas ainda maiores. A vida não recompensa quem passa o tempo inteiro falando sobre o que fez ontem. A vida recompensa quem continua evoluindo hoje. No momento em que você se apega demais às antigas vitórias, você deixa de criar novas. E talvez, um dia, alguém faça você a mesma pergunta que Lucas fez ao seu avô. E depois disso, quando esse dia chegar, certifique-se de ter uma resposta. Não carregue apenas os troféus do passado. Carregue a mentalidade que tornou aqueles troféus possíveis. Porque o seu próximo grande capítulo ainda pode ser escrito. E ele começa hoje. Se esta história fez você refletir, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E lembre-se, o passado pode inspirar você. Mas é o que você faz hoje que define quem você será amanhã.